Olá, boa noite para você. Está no ar o SP Cultural. Nosso encontro será toda quinta-feira, onde você terá dicas de arte, cultura, cinema, teatro, música e muito mais. Você pode participar do nosso programa mandando o seu e-mail para a gente em spcultural@tvgazeta.com.br. E agora, para começar o nosso programa, vamos assistir um VT sobre arte e cultura e também o resumo do programa de hoje. A arte é uma criação humana que expressa emoções, história, sentimentos e cultura. O termo cultura pode ser definido como a junção de várias formas de expressão criadas pelo homem. É o conjunto de atividades e modos de agir, costumes e instruções de um povo. É o meio pelo qual o homem se adapta às condições de existência, transformando a realidade. São Roque é uma cidade charmosa e hospitaleira, com mais de 10 vinícolas nesse circuito e vários restaurantes. O grafite é uma manifestação artística em espaços públicos. Surgiu na década de 70 em Nova York, nos Estados Unidos. A escultura nasceu no Oriente Médio, baseada na imitação da natureza e na representação do corpo humano. Bom, como vocês viram, nosso programa hoje tem várias atrações. E vamos começar então apresentando os convidados do programa de hoje. Estamos aqui com o artista plástico Daniel Melim. Boa noite, Daniel. Boa noite. E também teremos durante todo o nosso programa o cantor e compositor Leandro Pessoa. Boa noite, Leandro. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E agora nós vamos assistir um VT sobre grafite e intervenções urbanas. O grafite é uma manifestação artística em espaços públicos. Surgiu na década de 70 em Nova York, nos Estados Unidos. Alguns jovens começaram a deixar marcas nas paredes da cidade que identificavam seus grupos e suas tribos. Essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos. Essa arte está diretamente ligada ao hip hop. Para esse movimento, o grafite é a forma de expressar toda a opressão que a população vive, principalmente os menos favorecidos, ou seja, os desenhos refletem a realidade das ruas. O grafite surgiu no Brasil no final da década de 70, em São Paulo. A técnica se desenvolveu no Brasil e se diferenciou dos desenhos norte-americanos, fazendo do grafite brasileiro um dos melhores do mundo. É importante separar o grafite, que é uma técnica mais complexa, da simples pichação, proibida em locais públicos. Os grafites são realizados com autorização e com o objetivo de expressão do pensamento. Existem diversas técnicas de grafite. As principais são desenhos livres, feitos com spray e tinta, sem o uso de nenhum molde ou forma. E o stencil, técnica onde é utilizado um molde de papel, plástico ou metal, com a perfuração de uma ilustração que represente um número, letra ou qualquer outra forma. O grafite também faz parte da composição de muitas intervenções urbanas, acompanhado de stickers e cartazes, colocando em questão as percepções da população diante de um objeto ou um local existente. E agora vamos conversar com o Daniel Melim. Ele vai contar um pouco mais sobre esse trabalho com o grafite. Daniel, você é formado em educação artística. Como é que você começou a trabalhar com grafite e intervenções urbanas? Eu comecei a trabalhar mesmo antes de estudar, de ir para a faculdade, alguma coisa assim. O que me levou a ir para a faculdade, buscar o conhecimento, foi o grafite, né? Eu comecei a questão do grafite mesmo. Eu andava muito de skate na pista de São Bernardo do Campo. Legal. E na época era toda grafitada com a técnica do stencil, que é o papel recortado, molde vazado. E aquilo começou a me chamar a atenção. Tinha dia que eu ia para a pista, eu não andava de skate, ficava tentando ver como que eu podia fazer aquilo. E foi daí que surgiu o meu interesse em fazer grafite.
E eu acredito que é a partir daí que eu me envolvi mesmo com essa arte. Legal. E se você quiser participar e mandar sua pergunta para o Daniel, você também pode. Mande em nosso e-mail, spcultural@tvgazeta.com.br. E, Daniel, você já trabalha há muitos anos com grafite? Desde 2002, eu venho produzindo de forma contínua painéis de grafite, principalmente na região do Grande ABC, assim. Mas o contato mesmo que eu tive com grafite foi no começo da década de 90, mas que eu comecei a produzir efetivamente assim foi a partir de 2002. Já tem bastante tempo. Já tem um tempinho. Já. Daniel, a gente tem uma pergunta de um telespectador, o João Andrade, de Bauru. Ele quer saber se o seu trabalho está relacionado a algum projeto social. Eu tenho um trabalho relacionado com projeto social, que é um trabalho que eu desenvolvo no Jardim Limpão, em São Bernardo do Campo, onde eu uso o grafite como ferramenta para estar trabalhando com as crianças da comunidade. É um trabalho onde eu utilizo o grafite para estar me aproximando das crianças e estar desenvolvendo um trabalho com elas. Ah, bacana. E além disso, por exemplo, o pessoal sempre comenta muito sobre grafite, acha que é pichação. Esse preconceito hoje já diminuiu? Como é que você vê essa questão? Atualmente acabou de sair uma lei regulamentando o grafite, desde que ele seja autorizado, tanto por empresa pública ou privada. Mas essa autorização já tinha que existir antigamente, porque se a gente fosse pintar e não fosse autorizado, é enquadrado como crime ambiental. Certo. Mas isso depende muito de quem vai fazer essa abordagem e conversar com você. Se ele tem um conhecimento do que é grafite, do que é pichação, o tipo de abordagem vai ser diferente, com certeza. Entendi. Você tem algum tipo de apoio governamental, da prefeitura, por exemplo? Para grafite, não. Porque o grafite, na verdade, eu faço porque eu gosto. O grafite não me movimenta financeiramente, assim. Certo. Eu faço porque é uma paixão minha. O que eu consigo tirar com o meu trabalho assim, é através do desenho e da pintura. Tá. Que aí, através desses trabalhos, eu consigo a remuneração. Mas o grafite eu faço porque é uma coisa que eu Você gosto gosta. mesmo, tá no sangue. Entendi. E a gente também tem a pergunta da Thalita Carvalho, de Guarulhos. Certo. Ela gostaria de saber onde estão expostos alguns de seus trabalhos. De grafite, eles estão pela cidade de São Bernardo. Aham. Aí tem que fazer um roteirinho, dar uma passeada pela cidade para conhecer. Mas em termos de artes plásticas, meus trabalhos estão expostos na Galeria Choque Cultural, Certo. que fica na Rua João Moura, 997, em São Paulo. Entendi. A entrada é franca. A entrada é franca. Ah, bacana. E além dessas exposições, do seu trabalho, se alguém quiser te contratar também para fazer, enfim, um trabalho de grafite, uma intervenção urbana em algum imóvel, algum comércio, você faz? Então, eu sou meio chato. Assim, com grafite, eu tento manter meio essa coisa de eu conseguir a autonomia de eu fazer sem precisar ter patrocínio ou sem alguém me contratar. Eu ter essa autonomia de ir para a rua e poder fazer esse trabalho, assim. Entendi. Então, o grafite eu tento manter um pouco dessa raiz, que eu acho que é o espírito do grafite, é esse mesmo. Você ir para a rua e se expressar, assim, independente de apoio ou não. Ah, bacana. Daniel, quero agradecer a sua presença aqui no programa. Espero, contar com a sua participação nas próximas vezes. Tá joia, eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agora nós vamos conhecer um pouquinho, do Leandro Pessoa, que vai estar durante todo o programa aqui. Leandro, esse é seu primeiro trabalho, né? Isso, eu já trabalhei com outros artistas antes, mas esse é o primeiro trabalho solo. Agora a gente juntou uma moçada bem legal e vai lançar esse trabalho solo mesmo, como o Leandro Pessoa. Bacana. E quais são as suas principais influências? As influências são várias, tem desde do rock and roll, só que de 69 para baixo, até música brasileira. No CD você encontra músicas onde a gente foca mais gaita e violão, até um arranjo de violinos, sax e por aí vai. É bem eclético o CD. Legal, para todos os gostos. Para todo mundo. Pode gostar de rock, samba, seja o que for, todo mundo vai se divertir bastante lá no show. Bacana. Bom, a gente vai para o intervalo, mas a gente encerra esse bloco com o som do Leandro Pessoa. Vamos lá. O nome dessa música é O Que Sabemos de Cor, tá? Bacana. Eu sei que a vida e a história são uma coisa só, e o tempo é quem nos mostra o que sabemos de cor, que só depende de você o dia aproveitar, pois não existe acaso e sim o rumo pra tomar, e a gente vai viver como quiser. O dia
nasceu, a história que findou, o inverno que aqueceu, o verão que esfriou. Não há motivo não pra você desencanar, é o jeito de olhar o mundo que se deve arrumar. E a gente vai viver como quiser. Motors chegou ao Brasil para mudar tudo o que você já viu. E este é o J3, um carro que não tem opcional. Ele é completo em tudo. Design italiano, ar, direção airbag duplo, ABS e motor VVT com 108 cavalos. E ainda, o primeiro com 6 anos de garantia. Essa máquina toda por apenas R$ 37.900 e nada mais. Comparou, comprou. Jack Motors, inesperado. Apresenta Coleção Namorado C&A. No Dia dos Namorados, abuse do poder da conquista. C&A, abuse do seu poder. Maisena, tudo bem? Quem tá falando? É o Júnior. Vem cá, na tua família todo mundo tem nome de biscoito? Que biscoito? Não é maisena, não, é Mazeu. Mazeu o quê? Mazeu. Mazeu o quê? Fala, cara, pode se abrir. Eu tô fazendo 21 e tá barato pra caramba! Tá barato pra caramba! Olha só o que o 21 tem pra você. DDD pra qualquer lugar do Brasil com 50% de desconto. Ligue 10321 e inscreva-se. Tá barato pra caramba! E já estamos de volta em nosso SP Cultural e você pode, claro, continuar participando do nosso programa mandando seu e-mail para cá, spcultural@tvgazeta.com.br. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho do Cássio Lázaro, que é escultor e artista plástico. A gente vai assistir um VT sobre escultura em aço. A escultura nasceu no Oriente Médio, baseada na imitação da natureza e na representação do corpo humano. Atualmente, oferece liberdade ao escultor na escolha das técnicas, permitindo o uso de meios mecânicos, fenômenos naturais e da própria estrutura física do ambiente onde a obra será instalada. É uma arte que permite o uso de diferentes materiais, como a argila, a madeira, a cera e o aço. A principal característica é a junção de pedaços de madeira, pedra, metal e outros, onde o escultor adiciona material desejado, criando uma forma. Independente da técnica utilizada, o artista sempre se preocupa com a exposição da arte. Bom, e a gente conheceu aí um pouquinho do trabalho do nosso convidado, o Cássio Lázaro. Boa noite, Cássio. Boa noite, Fernanda. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica da escultura em aço. Qual a diferença principal dessa técnica da escultura em aço para as outras esculturas? Técnica depende do artista, né? Cada artista adquire sua linguagem. E a minha linguagem foi trabalhar com a tocha, que é o plasma, né? É um maçarico que você vai cortando a chapa. E uso também como artifício outras esculturas, roticílio, que seria o amassado, que usa marreta, fogo. Então você vai construindo a obra com essas técnicas. E tem vários outros segmentos que eu tenho que as técnicas vão modificando. Mas sempre na minha linguagem, lógico. Certo. E se você que está em casa, pode participar também do nosso programa, mandando a sua pergunta para o Cássio no spcultural@tvgazeta.com.br.
Cássio, você tem muito tempo que já trabalha com esse tipo de técnica de escultura em aço? Em aço não, eu comecei com desenho, depois passei para retratação, fazer rosto, essas coisas. Aí comecei a ser escultor e trabalhar com bronze, né? Fazia umas figuras, figurativo, cavalos, mulheres, mas eu fragmentava a figura, né? Começando a criar em cima disso, né? Aí eu montava os fragmentos dando outro movimento na forma, né? Na figura. Aí depois que eu me senti mesmo artista, né? Que eu achei que eu estava já apto a ser artista, aí que eu passei para o abstrato, que o abstrato, pelo que parece, é o mais complicado. É o figurativo que seria o mais simples. Porque o abstrato você tem mais chance de criar, né? Cássio, a gente tem uma pergunta da telespectadora Andréa Santos, de São Paulo. Ela gostaria de saber quais são os materiais utilizados para a criação de suas esculturas. No momento, eu uso aço carbono, aço inox e o aço cortena. Certo. Tudo aço. E esse aço que você utiliza é um material novo, não é reciclado? Não, compra chapa virgem, né? Nova. Aí na minha mão é que eu transformo ela em coisa oxidada, né? Como se tivesse sentido de velha, né? Certo. E demora para ficar pronta? Ou depende de cada escultura? Não, existe uma técnica química, né? Que eu aplico, que eu pego a chapa de aço carbono, aplicando essa técnica, 5 dias parece que tem 100 anos, né? Nossa, interessante, bem diferente. Demorei para descobrir essa técnica. Ou você deixa no tempo, né? Para enferrujar, aí depois de um ano, mais ou menos, você pode... Aí demora um pouquinho mais. Que ela fica oxidada. Certo. E no caso dessas obras, você tem algum lugar que você expõe elas? Ou que nós possamos conhecer essas suas esculturas? Eu não dizer nome de galeria, que são várias, né? Eu vou faltar ainda dizer o nome das outras. Mas que só em São Paulo tem umas 4 galerias. Tem bastante. Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, então por aí fora. No exterior também representa meu trabalho. Certo. A gente tem a pergunta também do Hugo Henrique, de Presidente Prudente. Ele quer saber em quais lugares as suas obras já foram expostas. No caso, você já respondeu atualmente aonde estão. Mas quais outros lugares as suas obras já foram expostas ou utilizadas? A última com maior expressão foi no MUB, né? Certo. Museu Brasileiro de Arte, da Escultura, aliás. Né? Lá tinha obras de 7 metros de altura. E era na área externa, que onde chamava a atenção do público, né? Que passava na rua. Então foi muito boa. No caso de escultura em aço, muitas pessoas utilizam essa técnica ou é um trabalho bem específico mesmo, bem especializado? Poucos artistas trabalham com essa técnica. Eu acredito que muita gente tenta, né? Mas você tem que adquirir sua linguagem, né? Senão você passa no mesmismo, né? Você vai começar a copiar coisas dos outros. Se você não adquirir sua linguagem, você não aparece. Então você não consegue ver a quantidade de escultores que tem, porque não aparece, né? Certo. E no caso, assim, Cássio, as suas obras, além de ser em escultura em aço, você trabalha com algum outro tipo de escultura sem ser o aço, utilizando esse material, ou utiliza algum outro tipo de material? Não, eu só trabalho com aço, né? Especializei tanto no aço que eu transformo o aço em papel, em fibra, em tecido. Em tudo. Eu faço em tudo. Então, eu uso como fonte de inspiração a própria natureza. Qualquer detalhe da natureza é uma obra de arte. É só você saber passar para a tela ou para a escultura. Legal. Cássio, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. E se você gostou das obras do Cássio e quer conhecer um pouquinho mais, você pode acessar o nosso site www.tvgazeta.com.br/spcultural. Bom, e toda semana nós temos aqui em nosso programa dicas para você aproveitar melhor a sua semana e o seu final de semana com o nosso passeio cultural. Esta semana a nossa repórter Adriana Ferraz foi até a cidade de São Roque, no interior de São Paulo, para mostrar para a gente o roteiro do vinho. Vamos ver. O SP Cultural veio até São Roque, localizado a 62 quilômetros da capital paulista, famosa pelo roteiro do vinho. Aqui, o visitante pode degustar a bebida, além de conhecer sítios, visitar plantações de uvas e saborear produtos típicos da região, que é o que nós vamos conhecer agora.
São Roque mantém a tradição de vinícolas desde a vinda dos imigrantes italianos e portugueses no final do século XIX, que instalaram aqui suas adegas e transformaram a cidade na terra do vinho paulista. Em algumas adegas é possível acesso à produção, engarrafamento e degustação de vinho. Fábio, quais são as opções para o turista aqui no Roteiro do Vinho? Então, uma das principais atrações no Roteiro do Vinho são as vinícolas, né? Onde todas as vinícolas têm a recepção ao turista. O turista chega, o pessoal é treinado pelo atendimento, tem todas as explicações sobre os vinhos, para todos os sabores. Faz também algumas dicas para a harmonização com a comida, o vinho com o prato. Além disso, tem toda a enogastronomia, todos os restaurantes aqui da região. Tem também uma mini fazenda que o turista está conhecendo aqui em São Roque. São Roque é uma cidade charmosa e hospitaleira, com mais de 10 vinícolas nesse circuito e vários restaurantes. O acesso à cidade pode ser feito pelas rodovias Castelo Branco ou Raposo Tavares. Mais informações sobre São Roque e sobre o Roteiro do Vinho você encontra no site do nosso programa. Muito legal, né? Essa dica aí para você fazer no seu final de semana esse passeio em São Roque, pertinho aqui a cidade. Você pode ir lá conhecer o Roteiro do Vinho, que é super tradicional ali na região, vale super a pena, fica a dica. Bom, para a gente encerrar esse bloco, a gente vai ouvir mais uma, Leandro. Qual que você toca pra gente agora? Agora eu vou tocar uma música chamada Canceriano Sem Lar, do Raul Seixas, já que a gente fala de tanta cultura aqui. Acho que ele é um ícone, né? Uhum. E é um blues, não é tão famosa, mas eu acho que vai encaixar bem aqui. É uma música bem legal. Vamos ouvir. Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Porém, mas todavia eu sou um canceriano sem lar. Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Oh yeah. Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Porém, mas todavia eu sou um canceriano sem lar. Apresenta o DDD nos Conecta. A vovó tá namorando. Quem? Ele é um tal de Luiz Otávio, mas ele é de outro estado. Quando é que você vem me visitar? Pelo menos ele mora longe, né? Na Vivo, você faz DDD e economiza. Não acredito. O cara viajou pra encontrar a vovó. Prazer, eu sou o Luiz, essa é minha neta. Júlia. Grande Luiz Otávio! O amor nos conecta, a conexão transforma. Vivo, conexão como nenhuma outra. Hyundai iX35, eleito o melhor carro nos Estados Unidos, o mercado mais exigente do mundo. Primeiro lugar em satisfação dos consumidores. Primeiro lugar em segurança. Hyundai iX35, eleito o melhor carro no mercado mais exigente do mundo. Cada pessoa vê uma viagem de uma maneira. Nós vemos da sua. Viajar é ver o mundo com novos olhares. Qual o seu? Compartilhe suas fotos e participe da campanha. tanviagens.com.br. Já estamos de volta aqui ao nosso SP Cultural e você pode continuar participando do programa, mandando seu e-mail para a gente, spcultural@tvgazeta.com.br ou também acessando o nosso site, www.tvgazeta.com.br/spcultural. E agora a gente vai para o Top Cultural com a agenda da semana. No Espaço Elevador, localizado na rua 13 de maio, número 222, em São Paulo, está em cartaz a peça Do Jeito Que Você Gosta. Dirigida por Marcelo Lazarato, o espetáculo comemora 10 anos da Companhia Elevador de Teatro Panorâmico e é uma versão da peça de William Shakespeare, escrita em 1599.
As apresentações são aos sábados e domingos, às 20 horas. A peça estará em cartaz até o dia 26 de junho e custa apenas R$ 30. Está em cartaz no Museu Lázaro Segal, na Rua Berta, número 111, em São Paulo, a exposição Andrés Fininger, Nova York, anos 40. As obras do fotógrafo norte-americano, de origem alemã, retratam a arquitetura e o cotidiano de Nova York. A entrada é gratuita e a mostra fica em cartaz até 26 de junho. O Espaço dos Sátiros, localizado na Praça Roosevelt, número 214, em São Paulo, recebe a peça Roberto Zucco, inspirada em fatos reais. A trama é centrada em um serial killer que liquidou a família e desafiou conceitos morais. Dirigida por Rodolfo Garcia Vasquez, as apresentações acontecem sempre às sextas e sábados, às 21 horas. Estará em cartaz até o dia 30 de julho e custa R$ 30. Quem quer fazer um passeio familiar na capital, a dica é o Espaço Catavento, inspirado nos principais espaços dedicados à divulgação científica no mundo. É o lugar ideal para quem quer se divertir e aprender ao mesmo tempo. A entrada custa R$ 6 e fica localizado no Parque Dom Pedro II, no centro da cidade de São Paulo. Funciona de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Bom, e o nosso SP Cultural dessa semana fica por aqui. Mas antes da gente encerrar, vamos conhecer mais um pouquinho do som do Leandro Pessoa. Leandro, e onde que a gente pode adquirir o seu CD, onde a gente pode conhecer um pouco mais do seu trabalho? O CD, agora que acabamos todo o trabalho de estúdio, né? A gente já terminou, ele tá no forno para sair agora em junho. Bacana. Aí quando sair em junho a gente vai começar a turnê e tudo mais. Mas quem quiser acompanhar já tem o site, lá já tem uma prévia dos sons, vídeos que a gente gravou também, making off e tudo mais do clipe. O site é www.leandropessoaoficial.com.br. Lá tem tudo e mais um pouco lá para conhecer o nosso trabalho. Bacana. E você vai com banda, tudo? Sim, a banda tem 8 pessoas. Sou eu. É autoral, mas eu não gosto de falar banda, é mais uma família, né? Certo. Tem mais todo o pessoal de metais, sax, por aí vai. Tem o pessoal da gaita, violino, guitarra. É uma turma, assim. O palco às vezes fica pequeno, mas fica bem legal. O show é muito animado, pra dizer a verdade. Então é praticamente uma família, então todo mundo se diverte, né? Todo Não é mundo. uma coisa maçante, aquela coisa, vamos fazer um som obrigatoriamente, né? Nós vamos se divertir, então. É o melhor trabalho do mundo, porque a gente toca, a gente vive disso também, mas o principal é fazer o que se gosta, é se divertir. E 1h30 de show parece que são 10 minutos, assim, de tão bom que é. E o público também muitas vezes participa, a gente toca covers, conhecidos até do Raul, toca alguma coisa de Beatles também, mais classic rock, assim, algo bem, como se dizer, bem divertido, não tem outra explicação. Legal, Leandro. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. E o nosso SP Cultural dessa semana fica por aqui. Você pode continuar acessando o nosso site em www.tvgazeta.com.br/SP Cultural. E o nosso próximo encontro será na quinta-feira, às 11h35 da noite. Eu, Fernanda Lima, fico por aqui. Beijo, tchau. Essa música chama-se Na Boa, é a primeira música de trabalho que a gente vai tocar. Legal. Tira da cabeça toda essa encanação. E antes que eu me esqueça, não preciso de razão pra fazer o que eu quiser, pois a vida é uma só. Tempestade, copo d'água é igual pingo sem nó, que não vai se resolver por você se preocupar e passar a vida inteira sem saber no que pensar. A vibe é o ponto e aonde eu vou chegar, só vivendo numa boa, onde o vento me levar. Viver de boa, eu vou viver na boa. Sei que a vida é bem melhor quando se quer viver à toa, e que se dane a tristeza ou a desilusão. Às vezes o melhor caminho é andar na contramão. Viver de boa, eu vou viver na boa. Sei que a vida é bem melhor quando se quer viver à toa, e que se dane a tristeza ou a desilusão. Às vezes o melhor caminho é andar na contramão. Yeah! Tira da cabeça
cabeça toda essa encanação. E antes que eu me esqueça, não preciso de razão pra fazer o que eu...